Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quero ministrar uma palavra. Ontem, essa palavra ficou martelando muito na minha cabeça. E aí, tenho meditado nessa palavra e agora cedo eu estava aqui orando, falando com Deus. E essa palavra de novo, ela veio à tona no meu coração e eu, então, resolvi compartilhar ela com você. Amém? Se essa palavra falar com você, ou você acreditar que essa palavra possa falar com alguém, compartilhe esse vídeo, tá? O pastor falou algo interessante dias atrás. Ele falou que quem compartilha ama, né? Quem compartilha coisas boas, é claro. E se essa palavra, você entender que ela é uma palavra boa, que ela ajuda você, que pode ajudar outras pessoas, então compartilha. Ame as pessoas compartilhando. Deixe que essa mensagem chegue a mais pessoas e mais pessoas também sejam impactadas por Deus através dessa palavra. Amém? Glórias a Deus. O texto que eu quero ler está aqui em Marcos, capítulo 5, no verso 22. O texto diz assim: Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 24. Olha que interessante esse texto. Quem que era Jairo? Jairo era um dos principais, né, da sinagoga. Era um homem de muita posição. Era um homem reconhecido em posição que ele tinha. Provavelmente Jairo era muito rico, muito abastado de bens e finanças, e muito provavelmente Jairo já tinha tentado fazer à sua maneira tudo o que ele sabia fazer. Ele já tinha usado os recursos financeiros que ele tinha para ir atrás de médicos. Ele já tinha tudo aquilo que o mundo oferecia, Jairo já tinha feito. Lembra que Jesus não era muito aceito, não era muito quisto assim no meio das sinagogas por causa da mensagem vivida de Jesus, porque Jesus não só pregava a mensagem, mas Jesus vivia. Jesus não pregava uma mensagem diferente dos fariseus. Quer ver um exemplo disso? Ele fala assim para os discípulos, que os discípulos, seria bom que os discípulos fizessem tudo que os fariseus ensinavam, mas não fizessem o que eles faziam. Então, se era bom fazer o que eles ensinavam, então o que eles ensinavam era bom. Infelizmente, a prática não era boa. Então, a diferença de Jesus é que Jesus não tinha só um livro de regras ou um livro de letras. Ele tinha uma prática de vida. Ele vivia aquilo que ele pregava, aquilo que ele defendia. Mas Jairo, nesse momento de dor, de agonia, ele abre mão de todos os seus pré-conceitos, né? E ele então vai atrás de Jesus. Olha que interessante isso. Tem momentos na nossa vida que a gente já tentou fazer de tudo do nosso jeito. Que a gente já procurou os melhores cursos, procurou as melhores pessoas, os melhores ensinadores, mas as coisas parecem que não acontecem, que não rompe, né? E nós vivemos num tempo de informação. Nós vivemos um tempo onde qualquer assunto que você quiser hoje saber um pouco mais, você pesquisa na internet, no YouTube, tem alguém falando, tem um mestre, tem alguém ensinando sobre aquilo, né? E isso tudo é muito bom. Isso tudo nos traz muito benefício, seria melhor dizer isso, nos traz muitos benefícios. O problema é que muitas das vezes nós só estamos buscando esses recursos, os recursos nessas coisas, no mundo, né? E muitas das vezes as coisas não rompem, as coisas não acontecem. Por quê? Porque nós estamos deixando de confiar naquele que realmente tem todo o poder, para confiar no mestre A, no mestre B, no fulano, no ciclano. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra de jeito nenhum. Eu aprendo demais. Eu estava até orando agora e falando com o Senhor. Quantas horas eu já tenho de estudos? Muitas horas. Quantas horas eu tenho de ouvir livros, de ouvir pregações, de ouvir estudos? Quantas horas eu tenho? Muitas horas. Muito. E tudo isso é muito bom. Só que
nós devemos buscar sim conhecimento, claro que devemos buscar, e existem muitos homens, mas nós precisamos também nos render ao Senhor, para que o Espírito nos ensine. A Bíblia diz que no Novo Testamento, né, está escrito isso no Novo Testamento, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E isso que falou muito forte no meu coração. Então, quando Jairo ele se vê numa situação onde ninguém conseguia ajudá-lo, ele já tinha tentado, não quer dizer que Jairo ele era omisso, não, ele provavelmente, né, ele já tinha tentado, procurado nos médicos, gastado parte dos seus bens, dinheiro, para tentar curar a filha, mas nada resolvia. Então ele vai até Jesus, e a Bíblia diz assim que insistentemente lhe suplicou, não foi um pedido, não foi se o Senhor quiser, né? É um outro detalhe, a gente, muitas pessoas, né? Nós mesmos fazemos isso, Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, quando eu falo se o Senhor quiser, eu estou jogando a responsabilidade para Ele. Mas todas as curas e os milagres que nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus fala assim, olha, a tua fé te curou. E se eu falo, se o Senhor quiser, então é a fé do Senhor e não a minha. Eu não estou exercendo nada, não tenho responsabilidade nisso. Né? E aí muitas vezes não vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor não está querendo que você fique clamando. O Senhor está querendo que você marche. Lembra lá o texto? Quando Deus falou com Moisés, olha, vai ao Egito e tira meu povo do Egito, porque eu tenho uma terra que emana leite e mel. E Deus ali operou todos aqueles sinais no Egito, né? Todas aquelas maravilhas no Egito. E o povo então saiu do Egito. Mas quando eles chegaram de frente ao mar, a incredulidade veio ao coração deles. E agora vamos morrer aqui, porque o mar está à frente e os soldados estão atrás. Então vem aquela pergunta, poxa, mas o Senhor me tirou lá de onde eu estava para morrer aqui. Mas qual que era a palavra de Deus? Eu vou te levar a uma terra que te emana leite e mel. E então Moisés foi clamar ao Senhor, porque o povo veio clamar a Moisés. E o que Deus falou para Moisés? Moisés, diga ao povo que marche. Se eu prometi, eu vou cumprir. Resumindo é isso, tá? Se eu prometi, eu vou cumprir. Mas para eu cumprir, vocês precisam agir. Né? Consegue entender? Então, é preciso a nossa participação nisso. Só falar que crer não traz o milagre, não traz a operação de Deus. Nós precisamos agir em fé, né? E aí aqui, na continuação desse texto, e eu não posso deixar de falar sobre isso, surge uma mulher no meio da situação. Essa mulher toca em Jesus, né? Lembra que o texto diz no verso 24 que Jesus foi com ele. Então Jesus começa a caminhar com Jairo. De repente alguém toca Jesus, Jesus para, há aquele alvoroço, Jesus vê que alguém o tocou e o tocou de forma com fé, né? É a mulher do fluxo de sangue. Você conhece o texto, eu não vou pregar sobre ela. A minha questão é Jairo. Mas tudo isso tira o foco de Jairo. Muitos de nós desanimamos porque vemos as coisas acontecendo aqui e ali. E esquecemos que Deus nos deu uma palavra. E aí, mas como parece que aquilo não está acontecendo na minha vida. E aí começa a acontecer na vida dos outros, a nossa tendência é achar, não, eu estava enganado, não é bem assim, não é desse jeito. E muitos desistem do propósito. Lembra lá o povo de Israel, quando chegaram de frente com o mar? E agora? No coração deles, eles já tinham desistido. E quando eles clamam a Deus, né? E Deus manda marchar, Deus está dizendo, agora é a vez de vocês. Eu operei todas as maravilhas no Egito, agora é a vez de vocês provarem que vocês acreditam. Coloca o pé na água. Marcha. Consegue entender? E essa situação aconteceu com Jairo. E para piorar mais a situação de Jairo, ainda a Bíblia diz aqui no verso 35, falava ele ainda, Jesus estava falando, né? Quando alguns da casa do chefe da sinagoga, no caso Jairo, um dos principais da sinagoga, a quem disseram a Jairo, tua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre?
Olha só que interessante. Era alguém da casa, era alguém próximo, era alguém que já tinha visto o esforço de Jairo, era alguém que já tinha visto as lutas de Jairo. Provavelmente era alguém que gostava de Jairo. E ele vem a Jairo e fala assim: cara, desiste, já foi, não tem mais jeito. Isso para mim é muito forte, esse texto, né? Quantas circunstâncias acontecem no nosso dia a dia e vozes vêm até nós e falam: não, você não creu certinho, você creu errado, não era para você ter feito isso, não tem mais jeito, você está querendo agora mandar em Deus, você está querendo agora fazer do teu jeito, não é essa a vontade de Deus. Olha aí, Deus não está nem aí com você, Deus te desamparou. Quantas situações a gente escuta no dia a dia, né? De pessoas próximas, e quantas a gente escuta na nossa própria mente, né? Porque quando a gente está nessa busca, qual que é a nossa tendência? Ouvir, ficar atento para ouvir. O problema é que nós estamos atentos para ouvir tudo menos Deus. Por exemplo, aí você abre uma mensagem, um YouTube, um pregador, né? E tá lá a mensagem: quem mandou você largar a rede? E aí você pensa: uau, tenho que voltar a fazer o que eu fazia. Não, então tá errado, eu tô errado, eu tenho que voltar a fazer o que eu fazia. Depende da interpretação, depende do seu coração, depende do momento. É que nem essa palavra que eu estou ministrando. Algumas pessoas vão receber essa palavra e falar: uau, é para mim. Outras falam assim: não faz sentido para mim. Entendeu? Mas Jesus ele nos dá um ensinamento muito forte. Ele diz assim para mim e para você nessa manhã: não desista. Não desista. O que você... Aí eu tenho algumas perguntas, né? Que a gente precisa alinhar isso com Deus. O que você está buscando é a vontade de Deus? O que você está buscando se confirma na palavra de Deus? Porque Deus não fala fora da palavra. Não adianta querer colocar um texto para se adequar às suas vontades na Bíblia. Não, você tem que estar à luz da palavra. Então, o que você está buscando, o que você está querendo, está alinhado com a palavra de Deus? Está correto com a palavra de Deus, né? Porque se estiver alinhado com a palavra de Deus e for a vontade de Deus, não desista. A Bíblia diz aqui no texto que as pessoas chegaram para Jairo e falaram isso, mas Jesus, sem acudir atrás das palavras, ou seja, Jesus não deixou passar aquelas palavras. Não, Jesus não fez de conta que não ouviu, ele ouviu e provou para Jairo. O que Deus Jesus falou para Jairo? Não temas. Não permita que todas essas circunstâncias roubem aquilo que eu tenho para você. Todo aquilo que Deus tem para operar na tua vida e através da tua vida. Presta atenção nisso. Alguns chegaram para desanimar Jairo, mas Jesus, né, a Bíblia diz, sem acudir às tais palavras, ou seja, não deixou passar. Não. Jesus ouviu aquilo e olhou para Jairo, porque Jesus sabia que Jairo podia titubear na fé. E talvez essa palavra nessa manhã que Deus falou no meu coração é para fortalecer eu e você, para nós não titubearmos na nossa fé. Queridos, a adversidade vem para todos, para todos, para todos. A Bíblia diz que Jesus, por vários momentos, teve que sair do meio da multidão, porque ainda não era chegada a sua hora. Por quê? Porque alguns queriam pegar Jesus e bater nele. Alguns queriam matar Jesus. Eu acredito que em momentos Jesus estava ali operando maravilhas e o Espírito Santo falou com Jesus: sai daqui agora. Eu acredito até que quando Lázaro morreu e vieram anunciar a Jesus que Lázaro havia morrido, e Jesus falou: não vamos ainda. E ele esperou mais alguns dias. Eu acredito, tá? Que ali foi uma orientação do Espírito Santo. Se você for nesse momento, duas coisas podem acontecer. Podem te pegar, não era o momento ainda para Lázaro ressuscitar. Então Jesus, ele era orientado o tempo todo pelo Espírito Santo.
Quando Jesus, ele espera aquele tempo para ir, ele está esperando a orientação do Espírito Santo. Vai agora. Vai agora. No natural, o mais fácil é agir no momento. Bom dia, Selma. Deus te abençoe, minha querida. Nós somos treinados para fazer agora. Nós somos treinados para ter uma rotina de vida e tudo isso é muito bom. O natural de Jesus era, vou agora. Quantas vezes nós recebemos convites para ir orar por uma pessoa e a gente se levanta e vamos agora. Não busca nenhuma orientação de Deus de o que fazer. Eu lembro de uma situação que eu fui chamado para orar por um senhor no hospital e já estava em estado gravíssimo. E eu lembro que eu fui orar antes de ir e Deus falou comigo, não, ele vai sair de lá andando. E então naquele dia eu fui para a casa daquela pessoa, que a gente era o ponto marcado, e de lá fomos para o hospital. E tudo estava dizendo, não vai ter jeito. Mas eu tinha convicção, porque eu tinha orado antes e Deus tinha falado comigo. Ele vai sair de lá andando. Então eu orei por aquele homem. Eu lembro que até a enfermeira falou para mim naquele dia, faz o apelo para ele. Porque ninguém acreditava que aquele homem ia sair de lá vivo. Então eu orei por aquele homem e alguns dias depois ele saiu de lá andando, como a Deus havia falado no meu coração. Mas quantas vezes eu já fui chamado para orar por pessoas e eu me levantei e fui sem buscar uma orientação de Deus. Por isso que esses textos nos ensinam. E quantas vezes nós já desistimos de coisas porque as pessoas encheram a nossa cabeça dizendo, para, é loucura. Queridos, pensar fora da caixinha é loucura. Para o mundo é loucura. Né? Jesus falou assim para Jairo, não temas. Jesus fala para mim e para você essa manhã, não temas. Não temas. O que você está buscando está alinhado com a palavra? Está alinhado com a vontade de Deus? Não temas. Busca a orientação do Espírito Santo do que fazer, quando fazer, como fazer. Pastor, mas não é fácil. Quem falou que é fácil? Nós olhamos para a Bíblia e vemos Jesus falando assim para Pedro, doravante será pescador de homens. Oh, que maravilha! Então Pedro deixou as redes e seguiu Jesus. Beleza, querido, maravilha isso. Agora pensa a família de Pedro, cara, o que é isso? Você vai largar sua empresa, você vai largar seu comércio, você vai largar o sustento da sua casa para seguir esse aí. Consegue entender? Isso não está escrito na Bíblia, mas isso aconteceu porque isso acontece. Imagine Pedro ter que explicar para as pessoas, não, mas eu preciso fazer isso porque isso queima no meu coração, e as pessoas falando para Pedro, você está louco? Como é que você vai sustentar a sua casa? Eu fui chamado de louco. Quantas vezes? Até hoje sou chamado de louco. Então, e aí a gente olha para Pedro e fala, oh meu Deus, que linda essa decisão. A gente acha que foi assim, aleluiado. Não foi aleluiado, querido. É diante de muito conflito. A gente olha para esses homens de Deus aí, que a gente julga, homem de Deus, né? Porque aqueles que andam em sinais e maravilhas e prodígios, aqueles que têm uma super igreja, uma igreja grande, a vida desse homem deve ser maravilha. Não, a vida desse homem é marcada por muitos conflitos. É perseguição por fora, temores por dentro. Pense você que vai ser fácil. Quem falou que ia ser fácil? A Bíblia diz que haverá o dia mau. Tem aquele dia que você acorda que você não quer nem levantar da cama? Tem aquele dia que você não quer falar com as pessoas? Tem aquele dia que, não, mas daí você faz uma respiração, você fala, tá, tudo bem, eu sei essas coisas. Mas eu quero dizer para você que existem esses dias. E sempre vai existir. Sempre vai existir. Sempre vai existir. E sempre quando existir esses dias, então nós nos tornamos fracos. E quando nós nos tornamos fracos, ou seja, tudo que eu sei já não dá mais certo, tudo que eu conheço já não dá mais certo, tudo que eu já ouvi já não dá mais certo, então, que força eu tenho? E é nessas horas que a gente se torna forte. Sabe por quê? Porque aí já não é mais na minha força, é na força do Senhor. Essas horas que a gente recorre a Deus e fala, Senhor, não sei mais o que fazer.
Já tentei de tudo. Já fiz tudo que estava ao meu alcance. Me ajuda, Senhor. Foi isso que Jairo fez. A Bíblia diz que Jairo pediu insistentemente, né? Suplicou insistentemente. Me ajuda. Muito lindo esse texto. Me ajuda, Senhor. Talvez você está nessa condição, querido, querida. Você já fez tudo o que você sabia. Você já ouviu os mestres no assunto. Você já buscou os melhores. Mas talvez o que você precisa é se render ao Senhor dos Senhores. E abrir o teu coração. Sem religiosidade. Abrir o seu coração como um filho chega ao pai. E chora. Talvez você não teve uma referência de pai. Não se apegue a isso. Agora você tem um pai. É se render aos pés dele. É deitar-se no seu colo e falar com ele. Porque ele é teu pai. O Senhor é o teu pai. Você nasceu para ser filho, sabia disso? E aí são nesses momentos que a gente recorre a Deus. E algumas vezes eu te garanto, não vai acontecer o que você quer. Não vai acontecer no momento em que você quer. Mas você recebe força para caminhar mais um pouco. E quando você está de pé, você tem a tendência de achar que agora você já está bom. E é uma questão de tempo. Até você reconhecer de novo que os teus métodos são muito bons. São até eficientes. Mas falta algo. E aí você volta para o Senhor. Isso acontece. Te garanto que isso acontece com todos. Com todos. É por isso que nós não podemos deixar de ter comunhão com Deus. Eu creio que Jesus, depois de ministrar um dia inteiro, ele buscava afago em Deus. Jesus não subia no céu, nos montes para orar sozinho, apresentando uma lista de pedidos a Deus, pedindo para Deus curar A, B, C. Não. Eu penso que Jesus subia para ter refrigério com o Pai, depois daquele dia cansativo, para ter direção do Pai, do que ele iria fazer no outro dia. Mas Jesus, sem acudir em tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Minha palavra para você nessa manhã é: não temas, crê somente. Deus é contigo. Deus é contigo. Que Deus te abençoe você. Eu quero orar por você, Pai querido. Se essa pessoa chegou até aqui, ó Deus querido, eu creio que, primeiro, ela entendeu o que o Senhor está falando ao coração dela. Segundo, Deus, ela está buscando algo no Senhor. Pai, e por essa pessoa que está me ouvindo até agora, meu Deus, que ela encontre a paz do Teu Espírito, que excede o entendimento do homem. Meu Deus, que essa pessoa encontre a resposta da oração. Ó Senhor, que essa palavra seja como, ó meu Deus querido, um vinho ao coração dessa pessoa. Um vinho novo, um vinho de alegria. Que essa palavra seja um bálsamo ao seu coração. Ó Deus querido, para que essa pessoa receba acalento do Senhor, força do Senhor. Que essa pessoa que me ouve agora, Deus querido, que ela receba força do Senhor e coragem para colocar o pé na água, para ver o mar agir. Deus, eu oro, Pai querido, por aqueles que me escutam nesse momento. O texto que foi lido fala da perseverança de um homem. Fala de um Senhor que está junto com este homem e fala de um milagre. Eu oro, Deus querido, que o milagre do Senhor aconteça na vida dessa pessoa que me escuta agora, na família dessa pessoa. Se for alguém enfermo, Deus, que haja cura agora. Eu libero cura, eu libero um poder curador de Deus sobre a tua vida, sobre a vida da tua casa, sobre a tua avó, sobre o teu vô.
sobre essa pessoa que está acamada. Eu libero cura sobre o câncer agora. Eu libero cura sobre a AIDS, sobre a cegueira. Em nome de Jesus. E se tem alguém surdo na sua família, tome posse dessa palavra e coloque as mãos no ouvido dessa pessoa e fale: abra-se, em nome de Jesus. Porque pessoas vão ouvir também. Em o nome de Jesus, câncer de garganta, que está comendo a garganta desta pessoa, eu repreendo esse mal. Esta enfermidade eu libero cura sobre você. Em o nome de Jesus, eu libero cura sobre próstata, câncer de próstata. Em nome de Jesus, receba a cura, receba o milagre de Deus. O Jesus que entrou na casa de Jairo e deu vida àquela que estava morta, é o mesmo Jesus que está nesse momento, me guiando nesta oração e guiando em você ouvir essa oração. E eu concordo que o milagre vai chegar até a tua casa. Concorde comigo, porque a Bíblia diz: tudo que ligardes na terra, tudo que concordarem na terra, terá sido ligado no céu. Eu libero cura. Eu libero sobre você uma sabedoria de gestão financeira que vai levar você a um patamar muito alto. Eu libero as bênçãos do Senhor sobre a tua casa. E eu repreendo todo o ardil satânico contra os teus filhos, contra o teu esposo, contra a tua esposa, contra a tua família. A vontade do Senhor é que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor e que você e a sua casa sirvam ao Senhor. E o único que quer trabalhar contra, o único que tem trabalhado contra é o diabo. E nós repreendemos toda a armação, toda a intenção, todo o projeto do diabo contra as nossas famílias. E declaramos que as nossas famílias servirão ao Senhor. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Veja o milagre de Deus acontecendo na tua vida. Amém? Se essa palavra falou ao teu coração, se essa palavra abençoou você, ame alguém e compartilhe essa palavra para ela. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.